Ah, paz, irmãos e irmãs. Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Começamos o nosso dia, né, para louvar a Deus, agradecer a Deus, bem dizer o Senhor, o Elcio bateu o pé. Bem dizer o Senhor, né, por mais esse dia. Agradecer a Deus porque o Hugo também melhorou e a gente só tem que louvar, agradecer e bem dizer o Senhor. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, hoje é uma quarta-feira, né? O solzinho saindo ali, raiando, agora 10 para 7. Nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas, todos os momentos, pedindo que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os irmãos que estão na estrada, sobre os irmãos que estão no trabalho, né? E nós reconhecemos que nós somos dependentes do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós pedimos sua proteção todos os dias, louvamos e agradecemos porque Ele está conosco, junto conosco, nos ajudando, nos repreendendo, nos ensinando, tomando conta da nossa vida, né? Antes de ontem um rapaz falou para mim, nem a nossa alma, nem é nosso, nada é nosso. Né? Tudo pertence a Deus. Eu falei, é isso, verdade. E por isso a gente, né, louva, agradece. E aí a gente tem que fazer isso. A gente fica preocupado com tantas notícias ruins, rumores de guerra, conflitos internacionais, aumento de produtos essenciais básicos como alimentação por causa de petróleo, sabe, essas coisas, tudo isso, um caos no mundo todo. Mas isso, né, serve para que a gente se prepare, de Deus, né? A palavra de Deus diz aqui, em Mateus, que eu estava lendo, começar do começo. Mateus capítulo 24 vai falar algumas coisas sobre esses momentos. Mas nós vamos orar e vamos pedir para Deus? Vamos. Graça nós te damos por esse momento de oração. Sim, Pai, obrigado, Pai, por que o Espírito esse Santo venha sobre nós, sobre vem, nossas Senhor, vidas, vem, Espírito Santo, nos ensinar. O Espírito Santo venha nos ajudar a compreender a sua palavra com sabedoria do alto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Santo é o seu nome. Graça nós te damos por esse momento de oração. Jesus, ele vai falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, como parte do que? Dos princípios das dores. É a palavra de Deus. Mateus 24, 6, 7. Isso virá antes do fim. Então está escrito assim, ó. E é o que a gente está vendo, né, hoje. Lembra? Em João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo, e vocês vão vencer também. E o que a gente está vendo hoje? Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada é juízo sobre. A gente vê, ele avisou que os conflitos e as dificuldades fazem parte do mundo que nós vivemos, nosso mundo terrestre aqui. Mas a gente deve ter o quê? Coragem e esperança. E essa é a mensagem dele principal. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele avisou. O que a Mateus 24 aqui, ele é um versículo chave. Está escrito que Jesus, ele vai falar sobre os fins dos tempos e os sinais dos fins que viriam. E estão aí. Fomes, pestes, terremotos e guerras, né? 6 e 7 vai falar guerras, fomes, pestes, apenas o princípio das dores. A gente vai falando. A palavra, né, ela fala que nos últimos tempos nós teremos aflições, rumores de guerra, quando o fim estiver próximo, né? Então, irmãos, a gente tem que se preparar porque o nosso Jesus está voltando. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, só sabemos que está próximo à vinda do Senhor. E é certo, pelo fala, se prepare para a vinda do Senhor. Porque rumores, paz, rumores de guerra, né? Conflitos, fome, pestes, terremotos.
Aí vai se prepara, se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso, deixa, né? Se coloca mais na presença do Senhor, confia no Senhor, né, Zeli, minha irmã lá do Rio de Janeiro, que Deus te abençoe, a Andréia, lá em São Bernardo? Não. Isso é, mora São Bernardo. São Bernardo e Rio de Janeiro, e louvando a Deus, agradecendo a Deus, né, entregando, e a gente tem que confiar em Deus, é o que a gente tem que fazer. Ficar mais na presença, se entregar para o Senhor e esperar a vinda dele, né? Pode falar. Está no barco, a minha irmã, a Zeli, ela vai dar aula, ela dá aula numa ilha e ela vai de barco, irmão. Bom, E esse momento ela está lá no barco. Que Deus abençoe vocês. Um grande amém. abraço. Aleluia. Quando Jesus vem falar isso aqui em Mateus 24, ele vem dar umas alertas, ele vai falar assim que ele veio também para trazer juízo sobre a terra. Não, e ele vai trazer. Então, não pensa que as pessoas que pensam que têm todo o poder, que têm todo o domínio, vão sair vitoriosos e ilesos à custa de pobre, de vida, de alma sacrificada. Não vai ser. Ele vai trazer justiça e juízo. E Nós ele temos que fala, entregar mas na presença do Deus Todo-Poderoso. para a gente viver nesse... Aquele que não aceitou Jesus, que aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Espera a vinda do Senhor, né? Fica na presença, entre na presença, entregue tudo, consagre a tua vida para o Senhor. A nossa vida aqui é passageira, tudo é passageiro, né? Nós sabemos que estamos aqui de passagem, é só uma passagem. Estaremos na glória com o Senhor, todos juntos, é isso que a gente espera, e lá não haverá dor, lá não haverá rumores de guerra, não haverá guerra. Aqui a gente tem tudo isso, tem aflições, tem dores, enfermidades, lá não haverá mais nada disso. E é isso que a gente tem que ver. Jesus está próximo, a vinda de Jesus está próximo de tudo que está acontecendo. Né? Quando o Senhor fala na palavra, quando vocês começarem a ver rumores de guerra, dores, falta das coisas, sabei que a vinda do Senhor está próxima. Emerson, a paz, Ana, bom dia, Dona minha Ana, irmã. Emerson, bom dia. Se prepara, né? Coloca na presença, ora, aumenta a oração. Não tenha medo, não tenha medo. Se você é do Senhor, se você já se consagrou para o Senhor, se você já se entregou para o Senhor, não tenha medo. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Vai nos guardar, vai nos proteger. Ele guarda o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Entendeu, irmão? Viver a sombra do Onipotente. Aqui embaixo, aqui no hotel, tem uma árvore muito linda, muito frondosa. Os ramos dela vai até o chão. Ela está aí no... Ela tá tão linda, mas para mim, eu vejo ela de longe, mas eu não estou na sombra dela. Eu só estou na sombra dela quando eu chego bem pertinho dela. Quando eu entro, embaixo dela. E a gente anda à sombra do Onipotente quando a gente está do lado dele, presente dele, tendo intimidade com o Senhor. Então, ter intimidade com o Senhor, viver à sombra do Onipotente. Não importa os rumores de guerra, as guerras, a fome, tudo que está vindo, as pestes, né, pastor Antônio? A gente tem que confiar, né, pastor Antônio? E confiar. Nós que somos do Senhor, nós que nos consagramos, nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos poupados, nós seremos protegidos, guardados pela mão poderosa do nosso Deus. Então, não tenha medo, não tenha medo. Tenha confiança, tenha fé que nós estamos no controle do nosso Deus.
E se realmente o nosso coração estiver na presença dele, a nossa vida estiver nele, nós não temos que ter medo de nada, nem guerra, nem rumores de guerra, nem fome, mas a confiança que estamos nele, em Deus. Amém? O Elcio pode falar. Vamos lá. Jesus, estou lendo um, peraí. E estando eu sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo, Eva, bom dia. quando serão essas coisas? Que sinais da tua vinda e o fim do mundo? Quais sinais? Jesus respondeu-lhes, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é míster que tudo isso aconteça, ainda não é o fim. Está vendo? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Só o princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Maria, Olha que está acontecendo. Estão matando cristão mundo afora. Sim, muito. Guerras, a gente liga a televisão, dá até noite, Só vai tem ver. só Inteiro. pessoas, Ameaças, jovens, crianças, né, morrendo na guerra. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e terão uns e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não vou ler muito, não. Ele é bem grande. Mateus 24, irmão. E no final ele vai falar uma coisa muito importante. A gente vai ter que... Ele vai falar assim, que os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Depois, irmãos, naquele dia, aquele grande dia, na hora, sabe que hora? Ninguém sabe. Ele está falando. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Só o Pai sabe. Mas unicamente o meu Pai. Será como nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, irmãos, esteja preparado. Você fica preparado. Porque ele está falando assim, pessoal, eu vou ler. Está tudo em festa, se dando em casamento, só oba-oba, é só alegria. E o amor de repente, se esfriou, né? E de repente, duas pessoas estarão moendo, uma será tomada, a outra tirada. Duas pessoas no avião. Olha o caos. Hein? E não considerai, mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar. Então, ele está dando um conselho para nós ficarmos alertas, atentos, espertos, né? Se entregar mais, consagrar buscar mais, o reino mais de Deus e a sua justiça, orar, entregar as coisas na mão do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que sabe todas as coisas. E não nos assusteis, não nos preocupeis. Isso eu estou falando. Somente ore, 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 ore. Clamar o nome de Jesus, clamar o nome e pelo sangue. É pelo sangue. E tudo é pelo sangue. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe nosso dia. A palavra, aqui né? Oração, entregar nosso netinho Hugo, entregar a Giovana. Orar para ele continue melhorando, né? Vamos entregar as nossas crianças. Todos, né? Maria, Eva, entregar aqui Edna, os nomes das pessoas que nos pediram oração, que estão enfermos, que estão com câncer, que estão Pastor Antônio. Então, lutando contra algum tipo de doença, contra depressão. Entregando a nossa pastora Anice, né? O Ocimar, as netinhas do Ocimar, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, cada necessidade.
Que Deus coloque a mão poderosa, né? Cure, liberte, em nome de Jesus. Quero entregar o moço e o garçom que serve eu e o Elcio. É o José. É o José. O José, falei assim, você é o José do Egito. Aí ele falou, você não é a primeira pessoa que fala assim para mim. Aí uma pessoa cheia da presença, você sente o amor de Deus naquele jovem. Ontem ele falou assim, amanhã vai vocês. Então, posso te dar um abraço? Falei, claro que pode. Aí ele me deu um abraço bem gostoso. Fiquem com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Né? Você vê um jovem, bem jovem, né? E assim, ó, fiquem com Deus. Sabe, falar de Deus. Você sentir a presença de Deus nele. E ele sentiu em nós, né? Então, isso é maravilhoso. Eu falo assim, isso é muito bom, é gratificante. A gente fica muito feliz. Então, irmãos, é isso. Abraçar aquele que você conheceu, deixa ele sentir o amor de Deus, fala do amor de Deus para ele, dá um sorriso, dá um abraço. Tudo isso é o Evangelho. Tudo isso é levar Cristo. Nós temos que orar a Deus e pedir. O que eu notei nessa viagem? Eu sou uma pessoa observadora. Eu filmo tudo. Eu olho tudo. Eu olho até a grossura dos fios que estão nos postos, se é grosso, se é fino, dos lugares. Pessoas, não, pessoas, olho tudo, olho tudo. O que eu notei é que os moradores de rua têm aumentado muito. Muito. Coisas que a gente não via aqui. Aqui não tinha muitos moradores de rua, não tinha muitas pessoas viciadas no crack. E aumentou muito. Curitiba não tinha, era limpo. A gente em Curitiba, a gente sentia uma certa segurança. Aí nós vimos várias pessoas morando na rua, andando, catando latinha, sabe? É o submundo. É triste. Aqui também, onde nós estamos, eu vi ontem. Nós estamos. Olha eu falando. Amém? Amém. E aí, irmão, nós temos que orar. Ou o Senhor coloca sua mão poderosa sobre essas pessoas. Não tem culpa. Mas eu também não sociedade. A gente tem escolhas, né? Eu não acredito em vítima da sociedade. Porque é menos favorecido, porque nascer é isso, porque aquilo. Eu também nasci. Eu também. A Célia também nasceu. Nós trabalhamos muito. Nós não nos deixamos se influenciar pelos amigos, pelas amizades. Por más amizades, más influências. Então a gente tem escolha. Mas é porque eu nasci pobre e eu não tive chance. Você teve, como eu tive, como eu corri atrás, todo mundo tem. Por isso que eu sou contra todos esses movimentos que tem, essas coisas. Ontem eu vi um pastor, ele falou assim, olha,